Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam sintonizados aqui no nosso. Para quem não me conhece, sou Eduardo, sou responsável pela Checkpoint no Brasil. A gente trouxe hoje dois cases aqui, queria agradecer o Adriano e o Vitor por estarem aqui. E vamos começar, né? Vou começar com o Adriano, se você pudesse se apresentar, né, e falar um pouquinho sobre qual que era o desafio que você tinha, né, contar um pouquinho do cenário que vocês tinham na CNP. Olá pessoal, prazer, meu nome é Adriano, eu sou o Head de Segurança da Informação na CNP Seguradora, uma empresa francesa. Quando a gente fala de desafio, e aí eu acho que eu remeto um pouco à história da CNP Seguradora, ela é uma empresa antiga, né? A gente vende seguros, consórcio, planos odonto e títulos de capitalização há muitos anos. Só que a gente vendia no balcão da Caixa Econômica Federal. E aí a CNP falou, vamos para o mar aberto? Vamos. Nesse mar aberto, a gente resolveu abrir uma nova empresa, CNPJ, e esse CNPJ, ele veio com um desafio. O desafio era, em 2023, como que se constrói uma segurança cibernética do zero? Esse é o desafio, tá? E aí eu vou deixar o spoiler de como é que a gente resolveu daqui a pouquinho. Tá bom, obrigado. Super tranquilo, né, o desafio, né? Como começar do zero. Nada. Imagina. Vitor, obrigado, né, cara, por estar aqui falando um pouquinho com a gente. Se você puder também se apresentar e falar também um pouquinho do desafio, depois a gente compara se era tranquilo que nem o do Adriano ou não. Boa tarde, pessoal. A foto está um pouquinho diferente porque eu usei IA para fazer, então nem sei que lugar é esse aí que eu estou na foto, tá? Então, depois se vocês quiserem, eu passo o aplicativo e o pegar essa prompt. foto? Não sei. Mas foi eu que fiz ela mesmo, achei que ficou legal, fiquei com cara de mal, né? Sou Victor Souza, sou executivo de infraestrutura e serviços de TI da Cielo. Estou na Cielo há cerca de 3 anos, mas a Cielo sempre foi uma parceira Checkpoint desde a época que ela nem chamava Cielo, né? Desde a época da VisaNet. E desde então a gente teve diversos desafios, né? Se adequando à realidade do mercado atual. E aí, obviamente, a gente vem ano contra ano revendo o nosso ambiente, revendo nosso ecossistema. E a gente teve 2 grandes movimentos recentes. O primeiro movimento ele estava muito voltado à capacidade e reestruturação do nosso ecossistema de firewalls como um todo. E isso a gente fez em meados de 2020 já, porque a gente precisava de performance. E o modelo que nós tínhamos não era escalável para a realidade que nós estávamos enfrentando naquele momento. Só que as coisas caminharam, né, e vieram novos desafios. A gente está mais integrado com as dores atuais, né, com resolver as dores atuais, e a capacidade e se adequar à nossa realidade, a que o mercado e a indústria está pedindo. Então, o desafio era esse, né, como a gente mantém a Cielo como uma das maiores players de adquirente do mercado, com todo o nível de robustez e segurança que a gente precisava continuar entregando desde o seu nascimento, que vocês estavam com a gente desde o princípio. Então, basicamente, era isso. Não era tão complexo quando meu amigo aí. E legal assim, é só botar um pano de fundo, né? A gente não está isolado do resto do planeta. Então, a gente tem visto também acontecendo cada vez mais ciclos de revolução de tecnologia, cada vez em tempos menores, né? Então, a gente viu, nesse tempo, cloud computing, aí IA, a gente está vendo já falando de quantum computing. Então, dentro de todos esses desafios que a gente comentou, que a princípio são internos, a gente tem todo esse pano de fundo, que são as coisas novas que estão vindo e a gente tem que correr atrás, né? Além de apagar os incêndios do dia a dia, os desafios que vocês tinham, ainda joga mais essa complexidade. Com equipes menores. Lógico, né? Para ficar mais fácil, né? Então, agora eu vou começar então pelo Vitor aqui. Dentro de todo esse cenário que você comentou, interno e o que eu pontei externo também, como foi, né, que vocês... A solução que vocês conseguiram achar, enfim, quais foram os meios para que vocês resolvessem esses problemas e, obviamente, pensando, né, também no futuro. O que você traz do meio externo é um fator bem relevante. Quando a gente começou
a desenhar o projeto, o tema de IA não era um tema tão latente. Exatamente. Né? Era um tema um pouco mais que estava tateando ali, era mais... Você falou 2020, IA 2022, né, com o OpenAI, né, em isso aí. novembro de 2022. E ainda estava tímido. Onde que vai acontecer? Vai ser igual ao metaverso, né? Ou vai ser Sim, algo que de fato se materializou no que está? Vai ser algo só para consumer, vai entrar dentro do meu data center. Enfim. Exato. Então, essa discussão, ela, apesar de a gente mirar performance e uma adequação à nossa realidade em relação ao que o mercado estava se propondo, a substituição que nós fizemos dos appliances, do modelo, ele se mostrou super acertada, né? Porque, primeiro, a gente entregou que era a dor principal, que era, de fato, entregar capacidade, entregar escalabilidade e não abrir mão da segurança. Então, isso era fundamental e era ponto principal e a primeira dor que a gente precisava resolver. E uma dor que já endereçou, mas ela ainda não era vigente, era justamente o tema de IA. Eu acho que foi uma grata surpresa quando eu fui no CPX há 2 anos atrás, avaliar que a Checkpoint estava se posicionando de uma maneira bem interessante com relação não só para a IA dentro das suas tomadas de decisão, mas também com a publicação de MCPs, com a publicação do Copilot. Isso vem ajudando a gente, o Copilot da própria Checkpoint, obviamente. Isso vem ajudando a gente de uma maneira bem interessante a entregar, conforme a amiga que falou, a gente precisa de pessoas mais capacitadas e o mercado ele é muito dinâmico, cada vez as pessoas ficam menos tempo nas companhias. Como que a gente equaliza esse conhecimento? Então, acho que ele entregou não só a performance que a gente precisava, mas resolve parte dessa dor. Que com o Copilot a gente sabe que ainda tem um caminho interessante para a gente percorrer, até de maturidade do produto, mas a gente consegue que as pessoas cheguem no nível da dúvida dentro do nosso, não só da caixa, mas do ecossistema como um todo, e o Copilot e a ferramenta de IA da Checkpoint tem se mostrado bem interessante para resolver, ou pelo menos mitigar essa dor que todas as empresas têm, né? Como você ter o profissional por pouco tempo na nossa companhia, ou muito tempo, vai depender das ambições, daquilo que a gente estava conversando sobre as gerações, de tempo e perpetuar nas empresas, e como a gente equaliza conhecimento de ambiente. Né? Então, ele resolveu essas 2 dores. Uma que a gente nem sabia que ela existia, mas como a gente sabe, né, a culpa não é nossa, né? A gente tem que correr atrás, mas a gente tem que resolver o problema. E a gente está comentando um pouquinho também, né? Hoje tudo é IA, mas não necessariamente todas as IAs são iguais. Então, na Checkpoint a gente comenta muito de segurança para ferramentas de IA, mas também usar IA para segurança, que são conceitos distintos, né? Parece só um jogo de palavras, mas são conceitos distintos. Adriano, como é que foi sua caminhada? Foi tão simples que nem a dele? Foi tranquilo? Tô com inveja. Eu tô com inveja, porque montar uma segurança numa empresa em pleno século XXI, em 2023, do zero... E nós estamos em 23 de outubro de 2025. Exatamente. Eu li uma reportagem esses dias que alguém levantou um Windows XP, em 10 minutos a máquina estava já criptografada. Então, e aí a gente pensa, eu li isso, eu falei, caramba, quanto tempo eu passei para levantar um Windows 11 no desktop até eu instalar o EDR? Será que deu tempo? A gente começa a viver essa paranoia. Tá? E entrando por esse viés, a gente determinou 3 grandes pilares para segurança. A primeira a gente não pode falar é perímetro, mas o perímetro ele já é intrínseco hoje em dia quando a gente fala de proteção. Né? O antigo firewall, que virou Next Generation, e hoje em dia está aí com a IA revolucionando cada vez mais. E vai ser acompanhada pelo Quantum, como você bem colocou, muito em breve. Quantum Computing, né? Quantum Computing. Quando a gente fala de proteção, eu digo muito que a gente tem que colocar o usuário como um novo perímetro. Esse é o mais interessante do ponto de vista de framework nos dias de hoje. O NIST ele está errado? Não. O CIS ele está errado? Não. A ISO ela está errada? Não. Mas eu acho que falta um pouco essa adaptação, colocando o usuário no centro da proteção. Porque hoje o hacker ele não quer saber de bypassar um WAF, bypassar um firewall, chegar num API Gateway, passar por até chegar no servidor, do servidor chegar no banco de dados. Olha o caminho que o cara tem. É muito mais fácil eu pegar, mandar um phishing para o usuário
e o usuário cair. Tá? Quem nunca fez uma campanha de phishing aqui? Ah, eu tô felizão, cara. Você tem 700 funcionários, só caíram 2. O hacker só precisa de Só um. precisa de um, é. O hacker só precisa de um. Eu tenho na mente um senhor, né, que trabalhou comigo, muita gente boa, muita gente fina, que ele classificava todos os e-mails dele, legítimos, como spam, e ele clicava nos spams. Né? Então, parece uma reflexão, e ela que é, como é que eu inverto esse papel? Conscientizar, ele é um novo perímetro para o usuário? Esse é um ponto, ok. Segundo, deixou de ser apenas um acesso à internet. Hoje tem o SASE, tem o ZTNA, tem o e-mail, tem o BioD, o celular, o mobile. Quando a gente trouxe toda essa discussão, a gente tinha 30 ferramentas, né? E quando eu entrei em setembro de 24, o Edu vai me lembrar, eu falei, Edu, tá uma zona aqui. Tu tem uma solução que converge tudo isso num painel único? Ele falou, vamos fazer. Para vocês terem uma ideia, hoje, a CNP Seguradora, ela conta com 3 especialistas apenas em cibersegurança, tudo completamente automatizado, né? IA trabalhando em praticamente tudo. A gente tem os fornecedores que a gente atua com o modelo de MSS, onde o SOC, ele é o meu nível 1, quando triga alguma coisa que precisa de atenção, ele vai para o meu nível 2, onde ele é o MSS da plataforma que a gente tem contrato. No caso aqui, a gente tem toda a suíte do Harmony, né? Que é a plataforma de segurança para o usuário, né? É a plataforma de segurança para o usuário, onde a gente tem o SASE, a gente tem o Harmony Mobile, a gente tem o Harmony Endpoint EDR e tudo mais. Aí o pessoal falou, cara, mas isso aqui, esse é bom, esse não é e tudo mais. Eu falei, eu estou pretendendo uma única coisa. Qual foi o motivo de eu escolher a Checkpoint? Visibilidade. Tem uma coisa que meu amigo Vitor não vai poder falar melhor do que eu em 20 anos de parceria. Visibilidade dos logs da Checkpoint em troubleshooting. É sensacional. Hoje, se a gente for criar uma raiz, né, uma árvore de framework, eu diria que as folhas são os usuários, o caule é todo o meu controle de acesso, né, IAM, e a raiz é a visibilidade. Se a gente tiver visibilidade, pelos novos casos que a gente vê, que não é se a gente vai ser, mas quando vai ser atacado, quanto maior a minha visibilidade, mais rápido eu vou conter o ataque, menor vai ser o prejuízo e o dano de imagem. Eu acho que, seguindo esses 3 pilares, resumidamente, focamos no usuário, focamos na visibilidade e focamos em controle de acesso IAM. Se você pegar todos aqueles domínios do SIS, Controls V8, a gente pegou 3, maximizou eles e o restante a gente foi trabalhando com calma aos poucos. Com isso, a gente conseguiu aí uma boa resiliência de segurança. Para vocês terem uma ideia, só de usuários, 700 usuários em um ano, a gente bloqueou mais de 1 bilhão de ataques com o Harmony Checkpoint. Esse é um dado que eu não tinha compartilhado isso. E o ano não acabou. Fiquei sabendo agora. E o ano não acabou. Isso é de janeiro a outubro. Muito legal. Aliás, gostei da analogia da árvore. Não vou precisar pagar direitos autorais não, né? Posso usar, né? Não, você pode usar, fica à vontade, tá permitido. Eu acho que você traz um ponto, né, Adriano? Você imagina, com menos de um ano de empresa, o legado que você já adquiriu e você precisou tratar, né? Então, assim, quando você falou puxa, que legal que seu desafio era só esse. Eu tenho 20 anos de legado. Né? Então, quando a gente pega essa história, 20 anos de cultura para se moldar. Tem toda uma complexidade, né? E quando a gente pega esse ecossistema de usuários que de fato é complexo, é o perímetro, né? Para a gente olhar e trabalhar, que é o mais facilmente explorado e conforme a minha multiplicação lá é por 7 mil colaboradores.
Então, quando a gente pega esse contexto, de fato, esse perímetro ele é absurdamente complexo para a gente travar. Né? E tratar o legado é sempre algo Você complexo. não pode simplesmente desligar, né? Você tem que viver com os dois ambientes, né? Perfeito. E por muito tempo. Tem coisa que ainda você vive até hoje, né? Com coisa legada. Exato. E aí adaptar tudo isso sem para-business, em tempos que documentações eram diferentes, bem estabelecidas, e quando você faz as transições, você precisa considerar tudo isso no caminho, né? Então a jornada importa, não adianta a gente parar o business por 2 dias, porque a gente vai trocar os cloud files. computing, no meio disso IA, enfim, que são coisas que acabam acelerando mais ainda alguns projetos, algumas migrações que a gente precisa fazer, né? Sem dúvida. Te fazer uma pergunta, a gente tem 4 minutinhos, eu queria explorar um tema que eu acho que é bem legal. A gente falou um pouco do problema e de como foi resolvido, né? Mas se vocês puderem passar um pouco de lição aprendida, porque não foi flores, né, para chegar entre 2023 e chegar agora, né? E você também comentou dos desafios de 2020 e chegar agora. Quais são as lições aprendidas que acho que traz muito valor para o pessoal que está na plateia, né? Do que fazer, mas também do que não fazer que vocês aprenderam nesse meio tempo. Eu acho que é a necessidade de cada usuário. A gente cada vez mais busca a excelência em fazer mais com menos, né? Eu comentei aqui, brinquei que a gente tem cada vez menos recursos, menos pessoas qualificadas e tudo mais, e o mercado exige cada vez mais que a gente se especialize num curto espaço de tempo em tecnologias que se emergem cada vez mais rápido. E eu diria que de lição aprendida, tratar como você trata um usuário, hoje em dia falando do case que eu trago aqui, tratar cada usuário de forma individualizada. Quando a gente passou a fazer isso e demorou, tá? Cada usuário ele performa melhor, porque ele não tem um link errado bloqueando, ele tem as políticas de exceções corretamente configuradas, e é aquela velha história, né? Um bebê quando ele nasce, ele não sai correndo, primeiro ele engatinha, tá? Então, saber respeitar os momentos da sua jornada de maturidade numa empresa que é nova ou numa empresa que possui um legado, onde você tem uma governança e um plano estruturado, não tem por que ter problema. Eu brinco, né, que quando alguém diz não, eu digo como. E tudo é aquela velha máxima. Se eu não consigo fazer, a gente vira vendedor como o Edu, só que a gente vende risco de reputação. E eu acho que isso não tem preço nos dias de hoje. Ainda mais com a concorrência acirrada aí, todo mundo querendo buscar o clientezinho nosso aqui. A concorrência está doida para pegar os nossos clientes. E não é a segurança da informação com o dano de imagem que vai deixar isso de fora e que pode acontecer. Comentar um pouquinho? Vou, não abrindo mão do que você trouxe, né, mas trazendo algo complementar. Tecnologia de ponta, parceiros confiáveis e governança na implantação dos projetos. Eu acho que são esses 3 pilares que não dá para abrir a mão. Então, quando a gente fala de alguém capacitado, que quando a gente tiver algum incidente de segurança, a gente sabe para quem vai ligar e ter a confiança de que ele vai estar engajado com você na dor, eu acho que é fundamental. Esse, para mim, é o principal ponto, né? Porque, sem dúvida alguma, os nossos parceiros e fabricantes que respiram só isso e não às vezes respiram o nosso negócio, devem ter muito mais conhecimento que a gente. A gente conhece o ecossistema, apesar de ter pessoas capacitadas e conhecedores da tecnologia dentro de casa. Mas, sem dúvida alguma, contar com bons parceiros e não abrir mão do planejamento, né? Porque cada escorregada é aquilo que você falou. Risco de imagem, governança, reputação, dinheiro vazando pelo ralo, que não é pouco, né? No nosso segmento é muito. Em segundos são milhões de transações, né? Então, milhões de reais. Você estava até comentando, passando. Dá para contar na vírgula, né? Dá Quanto pra contar segundo na vírgula. parado, quanto custa para a Exato. empresa de vocês dois, né? Cada segundo de um prompt aqui, a gente sabe quantas transações a gente está passando. Então, meu, exatamente no caso, quantos lances de leilão de consórcio foram dados, quantas transações de cartão de crédito foram passadas. Aliás, se alguém na plateia está dando lance de leilão e não está funcionando, é só falar com a Adriana aqui. Sim, por favor. Abre um chamado, né? Abre um chamado, fala direto com ele.
Boa, é isso. E é o que eu comento, né? Acho que ninguém conhece mais o que cyber do que a gente vive isso, né, há 30 anos, e ninguém conhece melhor do business de vocês do que vocês. Então, na hora que a gente junta os dois conhecimentos, é onde a gente consegue realmente trazer valor e não só para os desafios de hoje, mas as provocações também para o que está por vir, né? Porque a gente está falando dos desafios de hoje, mas de novo, né? A gente comentou de quantum computing, que vai trazer outros novos desafios. Como é que a gente se prepara para isso antes que aconteça? Né? Com certeza. Daqui a pouco chega o chip neural aí, por aí vai as doideiras que eu tenho visto, mas são doideiras que a gente via em filmes, que a gente falava, isso nunca vai acontecer, e hoje em dia está acontecendo. Está dando trabalho para a gente e emprego também. Pois é, eu espero estar vivo para entrar num Star Wars aí da vida. Vai que, né? Isso aí. Beleza. Para quem é fã. Obrigado, Adriano. Obrigado. Vitor. Espero que o Foi um pessoal da prazer. plateia aí tenha gostado da apresentação. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.